Carl Jung nos deixou um legado inestimável na compreensão da alma humana. Seu trabalho sobre o inconsciente, a sombra e a individuação tem sido fundamental para aqueles que buscam respostas mais profundas sobre sua existência. Mas entre todos os seus estudos, há um que continua sendo essencial para entender nossa própria felicidade: a criança interior. Jung afirmava que dentro de cada adulto existe uma criança que nunca desaparece, mas que se esconde sob camadas de condicionamento, traumas e experiências de vida. É essa parte de nós que um dia sentiu fascínio pela vida, que via o mundo com olhos de curiosidade e entusiasmo, mas que, com o tempo, foi silenciada. À medida que crescemos, aprendemos a adotar papéis, a seguir normas, a nos encaixar no que a sociedade espera de nós. Mas nesse processo, sem perceber, vamos deixando para trás o que realmente somos. A criança interior é a fonte da nossa criatividade, da nossa alegria e da nossa capacidade de nos maravilharmos. No entanto, também é o depósito das nossas feridas mais profundas. Quando na infância experimentamos rejeição, abandono ou dor emocional, essa criança fica marcada. Essas feridas não desaparecem com o tempo, apenas se escondem no fundo da nossa psique, manifestando-se em nossa vida adulta de formas sutis, mas poderosas. Relacionamentos destrutivos, autossabotagem, medo da rejeição, incapacidade de estabelecer limites. Tudo isso são reflexos de uma criança interior ferida, que ainda clama para ser ouvida. Jung entendia que a verdadeira felicidade não está na acumulação de bens materiais, nem no reconhecimento externo, mas na integração de todas as partes do nosso ser. E dentro dessa integração, curar a criança interior é essencial. Porque, se continuarmos ignorando suas feridas, essas emoções reprimidas seguirão agindo nas sombras, influenciando nossas decisões, relacionamentos e bem-estar emocional sem que sequer percebamos. Pense nas vezes em que sentiu um vazio inexplicável, como se algo estivesse faltando, mas você não soubesse exatamente o que. Ou nesses momentos em que uma emoção intensa surge aparentemente do nada, fazendo você reagir de forma exagerada a situações que não justificam isso. Isso é a criança interior tentando se fazer ouvir. É aquele pequeno dentro de você que ainda lembra a dor do passado e que, em vez de ter sido confortado, foi ignorado e reprimido. Recuperar a conexão com sua criança interior não é um processo fácil, mas é um dos caminhos mais transformadores que você pode percorrer. Requer coragem, porque implica enfrentar as partes de você que prefere esquecer. Mas, quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você começa a se libertar de padrões destrutivos, recupera a capacidade de aproveitar a vida sem culpa e descobre uma paz interior que não depende de fatores externos. Imagine por um momento que você pudesse falar com sua versão mais jovem. O que você diria a ela? Como a confortaria nos momentos em que ela se sentiu sozinha, incompreendida ou assustada? Agora, imagine que essa conversa não é apenas um exercício mental, mas uma ferramenta real para curar. Porque isso é exatamente o que Jung nos ensinou. A possibilidade de estabelecer um diálogo com o nosso inconsciente e, dentro dele, com essa criança que ainda espera ser reconhecida. Muitos pensam que curar a criança interior é algo simbólico, uma simples metáfora. Mas Jung nos mostrou que o inconsciente não distingue entre o real e o imaginário, mas responde às imagens e à intenção emocional por trás delas. Por isso, quando nos permitimos conectar com nossa criança interior, dar a ela o amor e a validação que talvez nunca tenha recebido, o impacto em nossa vida é real e palpável. Mas há algo que você precisa saber. Esse processo não se trata apenas de reviver o passado, mas de transformar o presente. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar a forma como essas experiências nos afetam hoje. Porque, quando você decide abraçar sua criança interior, em vez de rejeitá-la,
Quando lhe dá permissão para existir sem vergonha nem culpa, você está permitindo que ela floresça. E nesse florescimento, você encontra a chave para a sua felicidade. Jung dizia que o trabalho da alma é um processo de individuação. Um caminho rumo à totalidade, onde integramos todas as nossas partes. A luz e a sombra, o adulto e a criança, o consciente e o inconsciente. E quando conseguimos essa integração, algo incrível acontece. Deixamos de viver a partir do medo, da carência ou da necessidade de validação externa e começamos a viver a partir da nossa essência mais pura. A criança interior não é apenas uma parte de você, é o coração do seu ser. É a voz que sussurra o que você realmente deseja, o que te enche de vida, o que te faz sentir livre. E se você aprender a ouvi-la, descobrirá que a felicidade nunca esteve fora de você, mas dentro, esperando que você voltasse para casa. Quando ignoramos nossa criança interior, quando a deixamos presa na dor do passado, sem reconhecer sua existência, nossa vida adulta se torna uma repetição desses mesmos padrões de sofrimento. Nos vemos em relacionamentos que nos fazem sentir insuficientes, buscamos a aprovação dos outros a qualquer custo ou nos tornamos extremamente críticos conosco mesmos, incapazes de nos permitir o menor erro. Mas o que realmente está acontecendo é que estamos repetindo o mesmo roteiro que aprendemos na infância, sem perceber que há outra opção. A chave desse processo é a consciência. Jung nos ensinou que o inconsciente governa grande parte da nossa vida sem que notemos. A forma como amamos, como reagimos à rejeição, como buscamos segurança, tudo isso é condicionado por experiências que muitas vezes esquecemos conscientemente, mas que continuam vivas dentro de nós. A criança interior é a parte da nossa psique que guarda essas memórias. E se não pararmos para ouvi-la, ela continuará buscando ser reconhecida da única maneira que conhece, repetindo os mesmos padrões uma e outra vez, até que finalmente decidamos prestar atenção. Quantas vezes você se sentiu traído por alguém e pensou que a culpa era inteiramente da outra pessoa? Ou sentiu que ninguém te entende, que ninguém te dá o amor que você merece, sem perceber que talvez você mesmo tenha negado esse amor a si próprio? Quando não curamos nossa criança interior, buscamos nos outros aquilo que nos foi negado na infância. Queremos que nosso parceiro nos faça sentir valorizados, que nossos amigos preencham o vazio que carregamos dentro de nós, que o sucesso profissional nos dê a validação que não recebemos em casa. Mas a verdade é que nada externo pode preencher esse espaço. Só nós podemos fazer isso. Esse é o momento de se perguntar: em que aspectos da minha vida eu continuo buscando fora o que deveria encontrar dentro? Onde estou repetindo a mesma dor sem perceber? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas também são o primeiro passo para a verdadeira transformação. Porque quando você começa a olhar para dentro, quando decide enfrentar as feridas, em vez de continuar fugindo delas, você começa a recuperar seu poder. Jung nos mostrou que a verdadeira maturidade não consiste em reprimir a criança interior, mas em integrá-la. Não se trata de nos tornarmos adultos frios e calculistas que enterraram sua parte mais vulnerável, mas de aprender a cuidar dessa criança a partir de uma nova perspectiva. Imagine por um momento, se você tivesse um filho ou um irmão menor que estivesse sofrendo, como você o trataria? Você diria a ele para ignorar sua dor, para parar de exagerar, que não é tão grave assim? Ou, ao contrário, você o abraçaria, falaria com ele com amor, faria ele se sentir seguro? Essa é exatamente a forma como devemos nos tratar. O problema é que, muitas vezes, fomos tão duros conosco mesmos por tanto tempo que nos custa até imaginar o que significa nos tratar com compaixão. Nos punimos por cada erro, exigimos perfeição, dizemos a nós mesmos coisas que jamais diríamos a alguém que amamos. Mas aqui está a verdade. O caminho para a felicidade não passa pela autocrítica, mas pela autoaceitação.
E aceitar nossa criança interior, com todas as suas feridas, medos e desejos, é o maior ato de amor próprio que podemos realizar. Imagine por um momento que, em vez de ignorar sua criança interior, você decide ouvi-la. Que quando você se sente inseguro, em vez de se atacar por isso, decide perguntar de onde vem essa insegurança. Que quando sente medo do abandono, em vez de buscar desesperadamente alguém que te assegure que não vai te deixar, você decide se lembrar que aconteça o que acontecer, você nunca se abandonará. Esse é o câmbio de perspectiva que transforma vidas. Parar de buscar fora o que sempre esteve dentro. Jung dizia que o processo de individuação é a jornada rumo à totalidade, e a totalidade só é possível quando integramos todas as nossas partes, incluindo aquelas que tentamos esconder. E nesse processo, a criança interior desempenha um papel crucial, porque ela é a fonte da nossa alegria, da nossa capacidade de amar sem medo, da nossa conexão com o mundo. Quando nos reconectamos com ela, a vida deixa de ser uma luta constante e começa a se sentir mais autêntica, mais leve. Porque paramos de viver a partir da carência e começamos a viver a partir da plenitude. Cada vez que você escolhe ignorar sua criança interior, cada vez que se exige mais do que pode dar, cada vez que minimiza sua própria dor para se encaixar no que acha que deveria ser, você está reforçando a desconexão. Mas cada vez que escolhe se ouvir, que escolhe se dar o amor e a validação que sempre buscou fora, você está dando um passo rumo à cura. E nesse caminho, aos poucos, você começa a notar mudanças. Sua ansiedade diminui, sua necessidade de aprovação se torna menos urgente, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Esse trabalho não se faz da noite para o dia. É um processo contínuo, uma escolha diária de se tratar com mais amor e menos julgamento. Mas cada pequeno passo que você dá, cada momento em que decide ser mais compassivo consigo mesmo, te aproxima mais da felicidade real, aquela que não depende de nada nem de ninguém, porque nasce de dentro. Quando você começa a tratar sua criança interior com amor, compreensão e paciência, algo dentro de você se desbloqueia. Você começa a perceber que muitas das barreiras que te impediram de avançar não eram externas, mas internas. Não era a falta de oportunidades, nem a rejeição dos outros, nem a dureza do mundo que te segurava, mas a relação que você tinha consigo mesmo. A voz que um dia você ouviu dizendo que você não era suficiente, que não merecia ser amado, que não podia confiar na vida, deixou uma marca profunda no seu inconsciente. Mas essa voz não era a verdade. Era apenas uma crença imposta por experiências passadas, e quando você começa a desafiá-la, quando decide reescrever a história, a mudança se torna inevitável. Jung falava da importância de trazer a escuridão à luz, de tornar consciente o inconsciente, porque enquanto você não fizer isso, ele continuará dirigindo sua vida, e você chamará isso de destino. Pense em todos os padrões que se repetiram uma e outra vez na sua vida. Relacionamentos que terminam da mesma forma, oportunidades que parecem escapar bem quando você está prestes a alcançá-las, situações que te fazem sentir impotente sem saber por quê. Nada disso é coincidência. São reflexos das feridas não curadas da sua criança interior. É a maneira dela de chamar sua atenção, de te pedir que a olhe, que a ouça, que a ajude a se curar. Cada vez que você sente uma reação emocional intensa, cada vez que algo te afeta mais do que deveria, é um sinal, não do presente, mas do passado. É como se o tempo se dobrasse e a criança ferida dentro de você revivesse aquela experiência mais uma vez, como se estivesse acontecendo agora. Mas não é real. Você não é mais a criança indefesa que foi um dia. Hoje, você tem ferramentas, tem consciência, tem o poder de se proteger e de se dar o que os outros não puderam te dar. E quando você faz isso, quando escolhe responder com amor em vez de medo, quando se dá permissão para sentir sem se julgar, quando decide se cuidar em vez de se punir,
algo dentro de você muda para sempre. Ao longo da vida, aprendemos a construir muros. Nos convencemos de que, se formos fortes o suficiente, se mantivermos a guarda alta, se evitarmos que nos vejam vulneráveis, ninguém poderá nos machucar. Mas o que não percebemos é que esses mesmos muros não bloqueiam apenas a dor, mas também o amor, a conexão, a verdadeira felicidade. Achamos que estamos nos protegendo, quando na verdade estamos nos isolando do que realmente queremos e precisamos. E a chave para derrubar esses muros não está em fazer mais, em nos esforçar mais, em provar mais. Está em voltar à raiz, em curar a relação com nossa criança interior. Conectar com sua criança interior não é um ato de nostalgia, não é um jogo de imaginação. É um ato de reconexão com a parte mais pura do seu ser. É lembrar quem você era antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser. É se permitir sentir sem medo, sem vergonha, sem censura. É recuperar a capacidade de se maravilhar, de criar, de amar sem condições. Porque essa criança nunca foi embora. Ela sempre esteve aí, esperando que você a olhe nos olhos e diga: estou aqui. Você não está mais sozinho. Cada passo que você dá nesse caminho te aproxima mais de uma vida com sentido. Uma vida onde você não precisa continuar fugindo de si mesmo, onde não precisa provar nada a ninguém, onde pode simplesmente ser. E quando isso acontece, quando você se permite existir sem o peso do passado, o mundo ao seu redor também muda. Os relacionamentos se tornam mais genuínos, as oportunidades chegam com mais facilidade, a felicidade deixa de ser um ideal inalcançável e se torna uma realidade presente. Jung nos mostrou que a vida não se trata de alcançar uma versão ideal de nós mesmos, mas de integrar todas as nossas partes. Não é sobre eliminar o medo, mas sobre entendê-lo. Não é sobre ser sempre forte, mas sobre saber quando se permitir ser vulnerável. Não é sobre apagar o passado, mas sobre fazer as pazes com ele. E tudo isso começa quando você decide conectar com sua criança interior, com essa parte de você que sempre esteve esperando ser vista, amada e aceita. Esse é o momento de dar o primeiro passo, de parar de se esconder de si mesmo, de olhar para dentro com honestidade e compaixão, de dizer a si mesmo o que você sempre quis ouvir. Porque, quando você faz isso, quando finalmente se dá o amor que sempre buscou, tudo muda. A vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança. Você para de sobreviver e começa a viver de verdade. Cada vez que você escolhe reconectar com sua criança interior, você está fazendo mais do que curar feridas do passado. Você está reescrevendo o seu presente e transformando o seu futuro. Está quebrando correntes invisíveis que limitaram sua felicidade, sua autoestima e sua capacidade de amar de forma autêntica. Mas há algo importante que você precisa saber. Esse processo não acontece da noite para o dia. Não basta um momento de introspecção para mudar uma vida inteira de padrões inconscientes. Requer paciência, compromisso e, acima de tudo, amor próprio. O amor próprio não é apenas um conceito abstrato ou uma frase motivacional. É uma prática diária. É a forma como você fala consigo mesmo quando comete um erro. É a decisão de se colocar como prioridade sem sentir culpa. É aprender a identificar quais relacionamentos e situações te nutrem e quais apenas drenam sua energia. E tudo isso começa com a relação que você tem com sua criança interior. Pense em como você age quando algo te machuca. Você se permite sentir ou ignora e segue em frente como se nada tivesse acontecido? Muitas vezes, sem perceber, tratamos nossas emoções do mesmo jeito que nos ensinaram a tratá-las quando éramos crianças. Se nos disseram que chorar era coisa de fraco, provavelmente hoje nos reprimimos quando sentimos tristeza. Se nos fizeram acreditar que a raiva era ruim, hoje evitamos confrontos mesmo que isso signifique nos trairmos. Mas essas emoções não desaparecem só porque você as ignora. Elas continuam lá, se acumulando, esperando para serem reconhecidas. Jung nos ensinou que o que reprimimos não desaparece, mas se manifesta de outras formas.
Se você não permite que sua criança interior expresse o que sente, essas emoções encontrarão uma maneira de sair, seja em ansiedade, em problemas de saúde, em relacionamentos conflituosos ou em uma sensação constante de insatisfação com a vida. O problema é que muitas vezes estamos tão desconectados de nós mesmos que não percebemos que tudo isso tem uma origem dentro de nós. A verdadeira cura acontece quando você aprende a se ouvir. Quando, em vez de ignorar o que sente, você para e se pergunta: de onde vem isso? Que parte de mim precisa de atenção neste momento? Pode ser difícil no começo, porque estamos acostumados a fugir das nossas emoções em vez de enfrentá-las. Mas quanto mais você pratica esse nível de consciência, mais fácil fica. Você começa a notar padrões, a reconhecer quais situações ativam feridas do passado e, aos poucos, em vez de reagir automaticamente, aprende a responder de uma maneira diferente. Lembre-se de que esse processo não se trata de culpar ninguém pelo que aconteceu na sua infância. Não é sobre procurar responsáveis nem se prender ao papel de vítima. É sobre assumir a responsabilidade pela nossa própria cura. Porque, embora não possamos mudar o que nos aconteceu, podemos decidir o que fazer com isso. Podemos continuar carregando como um fardo ou podemos usá-lo como uma oportunidade para crescer. Imagine como sua vida mudaria se, em vez de continuar repetindo os mesmos padrões, você começasse a agir a partir de uma nova perspectiva. Se, em vez de buscar a validação dos outros, aprendesse a se validar. Se, em vez de ter medo da rejeição, confiasse que você é suficiente como é. Se, em vez de viver com ansiedade pelo futuro, pudesse encontrar paz no momento presente. Tudo isso é possível quando você começa a curar a relação com sua criança interior. À medida que você se reconecta com essa parte de você, começa a lembrar o que realmente te faz feliz. Recupera a capacidade de brincar, de rir sem medo, de sonhar sem limites. Começa a tomar decisões baseadas no que você realmente quer, não no que acha que deveria fazer para agradar os outros. E com o tempo, essa transformação se reflete em todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, porque você para de buscar nos outros o que preencha os vazios dentro de você. Sua confiança cresce porque você percebe que o amor e a aceitação que sempre procurou, fora, na verdade, sempre estiveram dentro de você. Não há nada mais libertador do que perceber que você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Que você não tem que provar nada a ninguém para ser suficiente. Que a felicidade não está em algum lugar distante, esperando que você a alcance, mas na forma como você escolhe viver cada dia. E tudo isso começa com um simples ato: olhar para dentro, ouvir sua criança interior e dizer a ela o que ela sempre precisou ouvir. Quando você se permite reconectar com sua criança interior, algo profundo muda em você. Não é apenas um processo de cura, é um renascimento. Você começa a perceber que muitas das coisas que antes te preocupavam, que te faziam duvidar de si mesmo, que te geravam angústia, eram apenas reflexos de feridas não atendidas. E quando decide dar a elas o espaço que merecem, quando escolhe tratá-las com amor em vez de ignorá-las, a vida se transforma. O medo da rejeição enfraquece porque você entende que não precisa mais que os outros te validem para se sentir valioso. A ansiedade pelo futuro diminui porque você começa a confiar que é capaz de enfrentar qualquer coisa que venha. A sensação de vazio se dissolve porque você descobre que a felicidade não está no que te falta, mas em tudo o que já está dentro de você. E acima de tudo, você começa a se sentir mais livre, mais leve, mais autêntico. Mas isso não é o fim do caminho, é apenas o começo. Curar a criança interior não é um evento único, mas um processo contínuo. Requer compromisso, paciência e amor próprio. Haverá dias em que você se sentirá em paz e outros em que as feridas reaparecerão. Mas agora, em vez de lutar contra elas,
Em vez de reprimi-las ou se julgar por senti-las, você saberá o que fazer. Saberá que cada emoção que surge é uma oportunidade de aprofundar sua relação consigo mesmo, de continuar crescendo e evoluindo. Imagine como o mundo mudaria se mais pessoas fizessem esse trabalho. Se em vez de projetar sua dor nos outros, cada um se responsabilizasse pela própria cura. Se em vez de buscar culpados, nos dessemos o amor e a compreensão que sempre precisamos. Esse é o tipo de transformação que pode mudar não apenas uma vida, mas uma sociedade inteira. E é aqui que você entra. Essa mensagem não é só para você, mas para todos que precisam ouvi-la. Há milhares, até milhões de pessoas vivendo presas no mesmo sofrimento sem saber que existe uma saída. Pessoas que continuam repetindo os mesmos padrões, que se sentem desconectadas de si mesmas, que acreditam que a felicidade é algo inalcançável. Mas você tem o poder de fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Se essa reflexão ressoou com você, se sentiu que em algum momento descreveu exatamente o que você viveu, quero te convidar a deixar seu comentário. Compartilhe sua experiência, me diga qual parte tocou seu coração, que aprendizado você leva dessa mensagem. Sua história pode inspirar alguém que também está buscando respostas. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, envie para essa pessoa. Talvez alguém ao seu redor esteja passando por um momento difícil e essa informação possa ser a chave para ajudá-la a ver sua situação com novos olhos. Juntos, podemos criar uma comunidade onde a cura, o crescimento e a consciência sejam o caminho para uma vida mais plena. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada vez que você compartilha, comenta ou interage com esse conteúdo, ajuda mais pessoas a terem acesso a essa informação e transformarem suas vidas. Isso não é só um vídeo, é um movimento. Um movimento de pessoas que escolhem despertar, que decidem olhar para dentro, que se atrevem a soltar o que não lhes serve mais e abraçar a vida com uma nova perspectiva. Então me diga nos comentários, qual parte dessa mensagem conectou mais com você? O que você vai fazer a partir de hoje para se reconectar com sua criança interior? Eu te leio. Nos vemos no próximo vídeo.